Olá, salve Maria! Isso mesmo, salve Maria, Mãe de Deus e nossa! E nesse tempo especial de consagração a Maria, nós no programa de hoje queremos mostrar para você duas maneiras de fazermos a consagração a essa Mãe tão carinhosa que nos acolhe em seu coração. Uma forma de se consagrar é através da aliança de amor e a outra através da escravidão por amor. Você conhece esse tema? Você conhece esse assunto? Olha, se não conhece, é uma excelente oportunidade de você conhecendo, poder se posicionar em relação a qual é o melhor jeito que você vai se colocar diante dos cuidados dessa grande mãe que nos acolhe em seu coração. E no programa de hoje nós começamos lá na zona oeste de São Paulo, no Jaraguá, no Santuário da Mãe Rainha. Totus tus, todo teu, Maria. Esse era o lema do pontificado de São João Paulo II, um dos papas mais marianos dos últimos tempos. Assim também tem sido a vida de muitos católicos, em especial de jovens que buscam em Nossa Senhora um porto seguro, se consagrando a ela. São vários os métodos de consagração à Virgem Maria. Talvez o mais conhecido seja o de São Luís Maria Grignion de Montfort, a consagração total ou escravidão, como ficou conhecida. Mas também existem outros métodos, e hoje mostramos para vocês também a Aliança de Amor, método criado pelo padre José Kentenich, um alemão que também, amando Nossa Senhora, quis se consagrar a ela. Em outubro de 2014 celebrou-se os 100 anos da primeira vez que foi selada a Aliança de Amor e, consequentemente, os 100 anos do movimento apostólico de Schanstatt, ambos nascidos do coração do alemão padre José Kentenich. E nós estamos num lugar que é muito especial e que exala a devoção mariana. É o Santuário Sião do Jaraguá, de Nossa Senhora Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schanstatt. Eu te convido a conhecer comigo essa devoção e também esse movimento apostólico. Vem comigo! Nós estamos então aqui no Santuário do Jaraguá, no Santuário da Mãe Rainha, com o padre Vandemir Meister. Ele é o reitor desse santuário e também superior dos padres de Schanstatt aqui no Brasil. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu já quero perguntar para o senhor, que nós estamos na frente da estátua do padre Kentenich, o que é a Aliança de Amor? A Aliança de Amor é um ato de piedade selado entre nós, nós fiéis, nós humanos, com a Mãe de Deus. Pode ser com a Mãe de Deus, também a Aliança de Amor a gente também pode fazer com Jesus Cristo, a gente pode fazer com o Espírito Santo, a gente pode fazer com Deus Pai. Mas aqui no nosso contexto, nós estamos falando da Aliança de Amor com Nossa Senhora. Então, é algo espiritual que tem algumas formalidades também material que a gente faz com Nossa Senhora. Como nasceu, então? A gente sabe do método de consagração por meio de São Luís Maria Montfort. Como nasceu, então, esse método de consagração da Aliança de Amor? A Aliança de Amor com a Mãe Rainha, ela nasceu em 18 de outubro de 1914. Através de um grupo de jovens, esses jovens tinham entre 14 e 18 anos, e o padre Kentenich, que nós temos aqui a estátua dele. Na época ele era um sacerdote recém-ordenado, e tinha mais ou menos 2 anos de vida sacerdotal. E foi num contexto de esses jovens, eles queriam fazer missões, e também num contexto de uma certa revolta interior dos jovens, poderíamos dizer. Eles estavam no seminário, aqueles seminários grandes naquela época, cheio de ordens que tinham que cumprir, meio estilo exército, e esses jovens começaram a se impacientar, uma revolta interior. E com a vinda do Padre Kentenich, o Padre Kentenich conseguiu captar essa necessidade interior deles e propôs de fazer a congregação mariana. E a partir deste tema aqui, o padre Kentenich foi reunindo esses jovens, e a partir daqui é que, no anseio de reunir esses jovens num local especial para eles, num quarto, numa sala que outros não tivessem possibilidade de entrar, somente eles, é que surge também o tema do Santuário da Mãe Rainha. E ali eles começam a fazer as suas reuniões. E o padre Kentenich, essas reuniões, era que o padre Kentenich queria trabalhar essa força interior que eles tinham, que estava transformada em revolta. Ele queria transformar essa força interior em algo positivo para o próprio crescimento deles. Então, eles começam a falar de uma palavra muito técnica que se chama autoeducação. Autoeducação não é o professor lá que vai te educar.
É você que tem que estar predisposto para fazer algo. E este algo vai te trazer crescimento, vai trazer a tua transformação. O padre Kentenich, em um determinado momento, isso começa em 1912, próximo a já 1914, o padre Kentenich se encontra com um texto de Bartolo Longo que fala de um santuário no sul da Alemanha, na Itália, né? Que Bartolo Longo, ele era um advogado e ele convida Nossa Senhora para tomar posse daquele espaço. E que se Nossa Senhora quisesse transformar esses homens, essas pessoas ali, que ela tomasse posse daquele espaço físico, que era o atual santuário, né? E que dali ela transformasse os homens. E o padre Kentenich leu um artigo sobre Bartolo Longo e sobre este acontecimento, e ele diz: por que também nós não convidamos Nossa Senhora para vir aqui, vir habitar nesse espaço pequenininho? E que seja aqui o nosso santuário, que seja aqui o nosso lugar, um tabor, lugar de bom-estar. E aí ele fala desse tema também para os jovens, né? Os jovens se animam, e aí ele diz assim: por que não convidamos Nossa Senhora a tomar posse desse espaço? E os jovens, todo entusiasmado, né, todo com fogo, né, eles dizem: não, mas vamos convidar Nossa Senhora para que realmente tome posse aqui, e desse nosso cantinho, desse nosso abrigo aqui, e que esse seja um lugar de graças mesmo. E aí o padre Kentenich diz: muito bem, mas o que nós vamos oferecer a Nossa Senhora? Né, nós temos que oferecer algo para ela, não é só pedir que venha ao meu reino, né, mas o que nós em troca damos a Nossa Senhora? E aí, como estava no contexto da famosa autoeducação, né, de que os jovens tinham que começar a se transformar, eles dizem: por que não oferecemos esses nossos esforços à Nossa Senhora, os esforços da autoeducação, oferecemos a Nossa Senhora como capital de graças, né, como um capital para a Nossa Senhora, para que ela habite aqui e faça esse espaço um espaço de graças. E os jovens aceitam isso, e no dia 18 de outubro de 1914, aí eles fazem uma aliança de amor com Nossa Senhora, nesse sentido, convidando oficialmente para Nossa Senhora permanecer naquele local e permanecer também no coração de cada um que levar a sério a aliança com Nossa Senhora. Nós voltamos então no próximo bloco, para que você saiba um pouquinho mais, e se você se interessou, para também saber como faz para selar a sua aliança de amor. Continue conosco. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo sempre. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olho. Nós voltamos aqui com o Padre Vandemir, então direto do Santuário do Jaraguá. E quem se consagra, não se consagra apenas por um ato de consagração, mas está querendo alguma coisa, Padre. Também quem vai na igreja está querendo alguma coisa. Quais são os efeitos, então, da aliança de amor na vida de quem a sela? É verdade, nós quando fazemos algo sempre temos um interesse por detrás, né? Ninguém faz uma aliança se não tem um interesse por detrás, e um interesse próprio, né? Que venha algo de encontro, porque senão você não vai fazer uma aliança, né? E uma aliança equivale a duas entidades, podemos dizer, você e o outro, né? Você dá uma parte e o outro dá a outra parte. Bom, os efeitos da aliança de amor feito com Nossa Senhora, ele também tem. E esses efeitos, primeiramente, é o abrigo espiritual, transformação interior e o envio apostólico. Então, o abrigo espiritual, o que é o abrigo espiritual? Quando você faz aliança com Nossa Senhora, você vai criando uma intimidade com Nossa Senhora, né? Com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, né? Porque a relação não fica presa a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é o caminho que conduz. Então, eu fazer uma aliança com Nossa Senhora, eu também cresço numa relação com o Filho, né? Com Jesus Cristo. E eu, ao fazer essa aliança, vou criando uma intimidade maior com Nossa Senhora no diálogo, na oração. Me sinto como que também espiritualmente mais envolvido. É um mistério. O que é esse envolvido? É um mistério de Deus que envolve a pessoa se sente mais íntimo de Nossa Senhora. Então, a gente denomina esse acontecimento como
abrigo espiritual. E outra, transformação interior. O que é transformação interior? Como nós comentamos no bloco anterior, o elemento da minha autoeducação, o meu oferecimento, e eu olho que isso aqui tem acontecido algo em mim. E quando eu faço isso dentro do contexto da aliança de amor, dentro do santuário, eu percebo que eu tenho um crescimento, e um crescimento muito fecundo e muito proativo. É como estudar matemática, né? Matemática você vai memorizando, pá. Quando chega o final, eu falei, opa, já sei a tabuada de 2. Né? Mas você fez um processo ali, você consegue medir. E o processo de autoeducação também, quando você começa a fazer ele, você percebe também que você tem um crescimento nisso aqui. Né? E isso faz parte da metodologia ou da pedagogia da aliança. E o outro é o envio apostólico. O envio apostólico é, eu me senti bem com Nossa Senhora, envolvida, obrigado, me transformei, cresci, me sinto como que mais predisposto para a minha vida de fé, para a minha vida profissional, a minha vida social, né? E com isso aqui eu sinto, não, eu tenho que transmitir, né? Como o corintiano, né? O corintiano, ele quando veste a camiseta, ele vivencia aquilo lá, fala, não, eu tenho que dizer essa boa nova do Corinthians para o outro. Né? Então o mesmo acontece também com a pessoa que faz aliança de amor. Ela faz aliança de amor, ela se mete de tal maneira e cresce de tal maneira que ela acaba anunciando para o próximo. Então é o que o Padre Kenton diz, isso é o envio. Né? O envio é ir levar isso que para mim foi importante e me transformou, cativar outras pessoas também numa mesma experiência de fé. A pessoa agora já sabe que é aliança de amor, sabe dos efeitos, ela quer selar a aliança de amor com Nossa Senhora. Como ela faz, padre? Onde ela pode ir? Com quem ela pode falar? Tem um curso? Tem... Como que a pessoa faz para se consagrar a Nossa Senhora através da aliança de amor? Para isso nós temos, né, preparações. São grupos que se preparam para a aliança de amor. Tem também material, né? Tem um material que é mais profundo, outro material é um pouquinho mais light, podemos dizer mais leve, que a pessoa conhece principalmente o tema da história da aliança, né? Como Deus fez essa aliança com a humanidade, com as pessoas, com pessoas concretas na história bíblica, nós temos muitos exemplos. Depois, né, os compromissos do batismo, porque a aliança se fundamenta no nosso batismo. Então são vários temas que estão ali para ampliar o espectro da fundamentação da minha aliança. Então, se dá em grupos, a pessoa também pode fazer individualmente. Mas ela também tem que se preparar. E para preparar tem um material que nós dizemos que é para os peregrinos, né? Que é um material mais pequeno. Uns são autodidatas, que vão lendo, vão fazendo capital de graça, vão se preparando. E quando chega um determinado dia, marca com alguma pessoa ou com o padre que é responsável do santuário, ou às vezes com as irmãs de Maria, ou com a coordenadora das missionárias, né? Ela entra em contato e faz aliança no Santuário da Mãe Rainha. E no preparar-se também, você também faz a tua oração, né? Você mesmo escreve a tua oração de aliança que naquele dia você vai fazer com Nossa Senhora. E essa se torna a tua oração da aliança, que você vai fazer todo dia 18 de cada mês, você vai renovar ela. Estando no Santuário da Mãe Rainha, estando na tua casa, estando no trabalho, opa, estou com a minha oração, hoje é dia 18, eu quero lembrar da minha aliança que eu fiz com Nossa Senhora, eu vou rezar essa minha oração novamente. Depois de falarmos então sobre a aliança de amor com a Mãe Rainha, lá que o padre Vandemir Meister falou conosco lá no santuário no Jaraguá, agora nós falamos então sobre a consagração total, que é pelo método de São Luís Maria Montfort. E você já deve ter visto por aí alguém andando com corrente no braço e se perguntando, o que é isso? Que loucura é essa? Principalmente os jovens, né? Às vezes a gente até pensa que é uma moda, mas para isso nós trouxemos então alguém que é jovem, que é consagrado e que entende da consagração aqui para nos explicar um pouco mais. O Diego Navarro, ele é da comunidade Civilização do Fogo, e é uma comunidade mariana, né? Eles trazem no nome ali, comunidade mariana, então entende de Maria, né? Então nós já queremos dar as boas-vindas ao Diego, perguntar, Diego, o que é a consagração total à Nossa Senhora?
Bom, a consagração ela é uma dependência, né, total a Nossa Senhora, né, onde ela nos leva a ser mais de Jesus, né. Então, como você mesmo disse, né, muitas vezes a gente entende como é uma moda, né, não é realmente um desígnio de Deus, né, porque Jesus entregou, né, Nossa Senhora para o discípulo amado, para que ele realmente levasse ela para aquilo que era seu, né, levasse ela para aquilo que é, né, a sua casa. Então, nada mais é a consagração do que uma dependência total desse amor, né, de Nossa Senhora, onde a gente entrega a nossa vida inteiramente para ela, para que ela nos leve a ser mais de Jesus. Nós vimos no bloco anterior com o Padre Vandemir que a aliança de amor nasceu do coração do Padre José Quentenich e que a primeira aliança de amor foi selada 101 anos atrás. E a consagração pelo método São Luís, como nasceu? Então, essa consagração, ela nasce, né, na verdade, ela já vem desde muito antes de São Luís mesmo, né, às vezes a gente, né, coloca essa consagração como algo de São Luís, mas não, ele, na verdade, ele juntou tudo aquilo que já havia sido falado sobre essa dependência de Nossa Senhora, né, existem alguns relatos até que o apóstolo São Tiago teve uma visão, né, claro, uma crônica, né, onde ele teve uma visão com Nossa Senhora, e nessa visão Nossa Senhora pediu que ele estabelecesse uma devoção total a ela, né? Então, São Luís, estudando muito sobre Nossa Senhora, o diretor espiritual dele era muito mariano, né? Então ele junta tudo isso, e aí antes da sua morte, né, em 1712 mais ou menos, né, diz a tradição, que ele escreve, Nossa Senhora aparece para ele, né, inspirado pelo Espírito Santo, Nossa Senhora pede para que ele escrevesse aquilo que ele viveu durante toda a sua vida. Então, em 1712 ele escreve, né, e aí esse escrito fica escondido, né, claro, uma investida de Satanás, claro, né, para que essa consagração não fosse conhecida, mas também é aquilo, né, de todo mal Deus tira um bem maior. Porque naquela época os escritos estavam sendo destruídos, né, por causa da Revolução Francesa, né, e tudo aquilo. Então o livro ficou escondido dentro de um baú, né, 130 anos mais ou menos, e aí em 1842 o livro é encontrado, né, os escritos, e aí é publicado, e aí se espalha pelo mundo e até hoje chega nas nossas mãos. Você deve ter percebido que o Diego também tem uma corrente aqui no braço, mas no próximo bloco, então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Fica aí com a gente. Que bacana! E como disse São João Bosco, quem confia em Maria jamais será iludido. E essa questão da consagração a Maria nos dá uma grande certeza, sabe do quê? De que nós somos cuidados, somos muito amados e formados por aquela que gerou Jesus dentro do próprio ventre. E para que a gente possa seguir com esse tema muito legal, vamos continuar a conversa com o Diego Navarro a respeito dos detalhes dessa história de ser escravo por amor. Já que nós falamos então no bloco anterior sobre a corrente aqui do Diego, corrente nos lembra a escravidão, Diego. Muita gente acha errado falar de ser escravo, né, escravo por amor. Mas o que quer dizer então na consagração essa questão da escravidão e por que da corrente? O próprio São Luís ele fala, né, ele explica muito isso. Ele já explica a diferença do servo, né? Muitas pessoas falam, não, mas eu sou servo de Deus, não escravo, né? Jesus, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que liberdade foi essa, né? Então a gente precisa primeiro entender que liberdade foi essa que Jesus nos deu, né? Não é a liberdade de fazer o que eu quero, né? Isso se chama libertinagem, a gente sabe disso. Jesus nos deu a liberdade de amar, né? Onde eu tenho a opção de dizer não, mas eu digo sim, né? Eu tenho a opção de dizer não a Deus, né? Claro, Deus permite isso, mas eu digo sim, porque eu dependo de Deus como Nossa Senhora. E Nossa Senhora, a gente sabe disso que na linguagem mesmo original, né, da Bíblia, Maria diz, eis a escrava do Senhor, né? Eis a dependente realmente de Deus. Então, você ser escravo por amor é você, na sua liberdade de amar e de dizer não, você diz sim a Deus. E um escravo, a gente sabe muito bem, né? Se a gente, claro, comparar de uma forma muito, né, superficial, se a gente comparar com a escravidão, né, que a gente passou aqui no nosso país por isso, um escravo ele não tem desejos, um escravo ele não tem vontade, né? Um escravo ele não tem recompensa, um escravo ele não tem tempo, né? Então eu sou de Deus sempre
eu não faço por interesse, eu não faço porque eu quero algo em troca, não, eu faço porque é Deus, né? E eu preciso de Deus. Então, ser escravo por amor de Jesus pelas mãos de Maria é você ser inteiramente dependente de Deus, sem interesse, sem contar, não, eu sou de Deus de segunda a sexta, de fim de semana eu não sou, né? Não, eu sou todo momento, o tempo inteiro e até Deus precisar de mim, né? Então, ser escravo por amor é isso, né? Não é que a gente somos escravos, não, mas Cristo, né, nos deu a liberdade. Não, a liberdade que Cristo nos deu foi romper com a escravidão do pecado, né? Então, hoje nós somos escravos de Cristo, o próprio São Paulo diz isso, né? Somos escravos de Cristo, né? Então, porque nós somos dependentes dele. E eu costumo dizer isso e eu vivi isso na minha vida, né? Quanto mais escravo de Jesus eu sou, mais livre eu me sinto, né? Então, porque aí eu tenho mais a oportunidade e a chance de amar, né? Então, ser escravo por amor é isso. É na minha liberdade, eu decidi ser totalmente de Deus. Basicamente é isso. E é necessário mesmo um sinal visível como a corrente? Porque eu já ouvi dizer que não é necessário, né? Se não é necessário, por que usa? Bom, o próprio São Luís ele fala que não é, né? Ele até inicia, né, o capítulo 8 falando sobre as práticas exteriores. É uma prática exterior. E ele fala, elas não são essenciais. Ele fala que o importante mais é o interior. Só que se a gente sabe, né, que essa escravidão é algo bom, né, é algo que nos ajuda a ser mais santo, a fazer a vontade de Deus, por que não propagar? Né? Então é uma manifestação da fé disso que você vive, né? Então você usar uma corrente, né? E a gente vai entender o porquê da corrente, mas se a gente usar um sinal externo, é uma forma de eu me lembrar o compromisso que eu fiz. É como se a gente, né? Eu não sou casado, né? Se a gente estava partilhando, o irmão também não é. Mas um casal ele usa a aliança, né? Aquela aliança significa que aquele casal está casado, sim, de uma forma externa. Ajuda para quê? É eu me lembrar que eu sou casado, né? A evitar também algumas situações de pecado, ajuda também, né? E também para que as pessoas olhem aquilo e falem, nossa, você é casado, né? Então, olhando o sinal externo, a pessoa vai falar, nossa, o que é isso? Né? Igual você falou, isso já aconteceu muito comigo, né? Nossa, mas você parece um cachorro, né? Você usa essas correntes. E aí a pessoa acaba se incomodando e ela pergunta. Então, a gente tem a oportunidade o quê? De evangelizar, né? Então, usar, claro, a corrente de uma forma consciente, sem se aparecer, né? Sem por vaidade, né? Igual esses dias o padre Paulo Ricardo foi na Canção Nova e ele falou, né? Não adianta você usar a corrente se você não viver de dentro para fora, né? Você vai pro inferno de corrente e tudo, né? Ele mesmo falou isso brincando, né? Mas é uma verdade, né? Então, usar um sinal externo, a importância é isso, propagar e nos lembrar o compromisso que nós fizemos com Nossa Senhora. E o porquê da corrente, né? O próprio São Luís ele fala que a corrente é o que mais nos lembra uma escravidão, né? A gente lembra que os escravos usavam muitas correntes, até os antigos mais usavam umas bolas, né? E os santos, tinham muitos santos, né, que se consagraram por esse método, que andavam com uma bola de ferro mesmo amarrada no tornozelo, né? Para lembrar que eram os escravos mesmo, né? Então, as correntes, elas são aquilo que nos lembra mais. Mas, Diego, eu não quero usar nada, não quero, sabe... Eu sou enfermeira, né? Eu trabalho com alimento, então eu tenho dificuldade, não tem problema, né? O importante é que você seja testemunha. A maior propagação da consagração é a sua vida. Mas, quanto mais a gente puder ajudar os irmãos a conhecer essa consagração, é melhor. E São Luís ele ainda fala que, claro, isso é uma inspiração de Deus para ele, né? A gente não tivemos nenhuma comprovação disso, mas que aqueles que morrerem com a corrente, quando ressuscitar com Cristo, essas correntes que eram correntes de ferro se tornarão correntes de glória, né? Então, ele próprio no livro nos diz isso, então é algo que estamos à espera, né, disso acontecer. Então, o significado da corrente do sinal externo é isso, mas não é obrigatório, não deixe de se consagrar por causa disso, né? Se não tem como você trabalhar de corrente, não tem problema. Use uma medalha, né? Use um escapulário, ou não usa nada, né? Viva, né? Isso é o mais importante. E aqui na Aliança de Misericórdia, nós sempre recorremos a Maria no título de Imaculada do Espírito Santo. Essa Maria, essa Mãe de Jesus, que nos ensina todos os dias a como alcançarmos este grande caminho, que é o coração do seu próprio Filho, Jesus. E nesse programa de hoje nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, essa que traz os simples, os pequenos, lá na pupila dos seus olhos, que é um sinal muito grande de que ela nos carrega na sua alma. E hoje nós queremos consagrar também a sua família, a sua casa, o seu trabalho,
E logo no início, quando eu entrei na comunidade Aliança de Misericórdia, eu aprendi uma oração que eu quero compartilhar com você. Ela diz assim: Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. E assim nós concluímos esse nosso programa de hoje muito especial, em que a gente falou de maneira muito bonita a respeito dessa devoção, da consagração ao Imaculado Coração de Maria. E se por um acaso você perdeu alguns dos nossos programas anteriores, vá lá no nosso canal do YouTube, Aliança de Misericórdia, e confira em detalhes tudo o que a gente já preparou e produziu com muito carinho para você. Lá nós temos o programa Arte da Vida, temos também as palavras do dia, as meditações diárias do Evangelho, que são muito legais e vale a pena você assistir e compartilhar com as pessoas que você ama. Então desejo aqui que o seu coração seja muito abençoado por essa, que é a nossa Mãe, Mestra e Rainha. Fique com Deus. Um grande abraço.